No vídeo anterior, nós vimos como a identidade de gênero ela está relacionada a como uma pessoa se sente, se reconhece, se identifica. Então, alguém pode se identificar como mulher, alguém pode se identificar como homem, de uma forma diferente de como essa pessoa foi designada ao nascer, de qual foi o resultado do ultrassom, de como essa pessoa está registrada na certidão de nascimento, no documento. Quando isso acontece, quando a pessoa ela foi designada como menino e se sente mulher, quando ela foi designada como menina e se sente homem, se vê, se reconhece, se identifica como homem, quando a identidade é homem, a identidade é mulher, diferente da designação, nós falaremos sobre as experiências de mulheres trans e homens trans. Então aqui vamos começar com o exemplo da Letícia. A Letícia ela é casada com a esposa há mais de 40 anos e tem 2 netos. E a Letícia, ela fala nesse documentário que eu indiquei para vocês, que chama de Gravata e Unha Vermelha, sobre o prazer que é usar as roupas que gosta, os vestidos que gosta, os esmaltes, maquiagens e brincos que gosta. Porque quando ela era mais nova, ela escondeu o fato de se sentir mulher, por imaginar que não seria aceita e que poderia magoar as pessoas que eram importantes para ela. Então ela contou para as pessoas que se sente mulher, que se reconhece como mulher, depois de adulta, com medo de que ela não seria aceita, de que teria uma rejeição. E a Letícia, ela preferiu não fazer a cirurgia para substituir o pênis por uma vagina, porque considera que ser mulher está em como se expressa, não nos genitais que tem, né? Essa aqui é a Letícia, tem o depoimento dela no documentário que eu indiquei, ela é psicanalista e é bem interessante. Ela tem um livro que chama O Corpo da Roupa, em que ela fala sobre as experiências de pessoas trans. Outra pessoa que tem um livro muito interessante é o João, né? O documentário conta também a história dele. Quando ele era mais novo, o João ele foi atleta de ginástica olímpica e tinha muitas expectativas em torno dele. No entanto, quando ele contou aos seus familiares sobre ser homem, as reações foram de reprovação e distanciamento. Quando ele decidiu fazer a cirurgia de redução das mamas e mudar os seus documentos há aproximadamente 40 anos atrás, o João ele perdeu seu diploma de psicologia com a mudança do nome, porque há 40 anos atrás não tinha nem o direito da cirurgia e nem o direito da mudança de documento. Então, para mudar o documento, ele acabou perdendo o diploma. Desde adolescente, João sempre se relaciona com mulheres e hoje é casado há cerca de 10 anos com a sua esposa, né? Então, aqui está o João, no livro que ele publicou, A Viagem Solitária. Eu me baseei aqui no relato do documentário, mas infelizmente agora o João ele já morreu, né? Ele teve um câncer no cérebro e ele tem um livro muito interessante sobre a experiência de pessoas trans idosas, como é difícil, né, passar por essas experiências de envelhecimento numa sociedade que discrimina, com preconceito. Então ele fala também dos direitos das pessoas trans idosas. Nesse livro Viagem Solitária, ele conta como foi para ele a transição, como foi realizar a cirurgia numa época em que não era permitido no Brasil nem a cirurgia nem a mudança de documentos. Conta como foi para ele se tornar, como ele se sente, como ele se reconhece, como ele se identifica, como ele é. No documentário também é trazida a história do Léo, que é o ator, técnico em iluminação, e ele realizou a cirurgia de redução das mamas com o dinheiro que recebeu num prêmio por melhor iluminação num espetáculo. E esse é o Léo, que é o ator que faz o Renato. Então, no episódio 12 da primeira temporada da série PC, o ator que faz o personagem trans, que é o Renato, também é trans, que é o Léo Moreira Sá. E aí, voltando, né, ao nosso episódio do Quero Ser Quem Eu Sou, que eu mostrei para vocês antes,
a cena em que o Renato ele hesita em apresentar o documento pela reação que as pessoas têm quando ele mostra o próprio documento, né? Existe uma cena seguinte que é ele numa audiência solicitando a mudança de documento, solicitando que ele possa ter o nome Renato no documento dele. E é bem interessante essa cena. Como eu disse para vocês, né, por ironia da internet, eu não encontro o vídeo em português, apesar do vídeo ser brasileiro, da série ser brasileira, mas eu vou mostrar para vocês então novamente a cena em espanhol e aí a gente vai comentando sobre essa cena, ok? Então vamos lá, a gente aproveita e vai comentando, né? Deixa eu ver aqui, não é esse, é esse aqui. Por favor, abogada. Su Excelencia, si me permite, me gustaría hacerle algunas preguntas a mi cliente, el demandante del juicio. Muy bien, puede proseguir. Muchas gracias. Renato, ¿desde cuándo se siente usted hombre? Su Excelencia, ¿cuál es la relevancia de la pregunta? No estamos A advogada então pede para fazer algumas perguntas ao requerente, que é o Renato, né? E pergunta: Renato, desde quando você se sente homem? E a promotora questiona, fala: não, mas qual que é a relevância dessa questão histórica para o que está sendo discutido, que é a mudança dos documentos? discutiendo la transexualidad de la señorita Renata. Por favor, vamos a oír la respuesta. Puede... Vocês podem perceber que a promotora chama o Renato de senhorita Renata. Ela está se opondo à mudança do documento. Proseguir. Muchas gracias. ¿Desde cuándo se siente hombre, Renato? Desde que tengo memoria. Yo siempre tuve un comportamiento masculino. Siempre usé el cabello corto. Siempre jugué a la pelota. Siempre estuve con los niños. Siempre. A advogada pergunta desde quando ele se sente homem e ele desde que ele se lembra, desde que ele tem memória, porque desde menino ele teve comportamentos, gostava das brincadeiras, gostava de estar com os meninos, tinham comportamentos considerados masculinos e se sentia homem desde que ele tem memória. ¿Y a lo largo de su vida, con ese comportamiento, usted fue respetado? No, en absoluto. A advogada pergunta se ele foi respeitado e ele fala que não, de forma alguma, não foi respeitado. Siempre fui blanco de los prejuicios de las personas, incluso dentro de mi casa. Mi padre en especial y mis hermanos mayores se enfadaban conmigo cuando me querían corregir. Así que mi padre me golpeaba mucho, hasta el cansancio. La última vez salí de la casa y nunca más hablé con él. ¿Por qué hacía eso? Ele conta de experiências de preconceito, discriminação e violência desde a infância, inclusive dentro de casa, com o pai, com os irmãos. E ele conta que chegou um momento em que ele saiu de casa e não falou mais com eles. Él eso. Porque no aceptaba mi modo de vestir, mi comportamiento, mi lenguaje corporal. Simplemente no me aceptaba. Y las personas en el bar. A família não aceitava o modo de vestir, os comportamentos, a linguagem corporal, não aceitava. Ele não tinha essa aceitação por parte da família. En la calle. Andaban conversando, comentando mucho. Creo que él se cansó, llegaba a casa y se desquitaba conmigo. Entonces se siente... Na rua também ele recebia muitas provocações, xingamentos e de alguma forma isso chegava na casa dele, que ele sofria discriminações na rua, que ele era assunto das outras pessoas da rua. Siente hombre hace mucho tiempo. Desde niño, como le dije, y hace por lo menos más de 30 años. Ela pergunta então, né, como você disse, você se sente homem há muito tempo. E ele fala desde criança, como eu disse, né, há pelo menos 30 anos. Y ahora, ¿usted siente alguna incomodidad por no tener un documento de identidad con nombre masculino? Sí, con certeza.
A advogada pergunta qual seria o incômodo, o prejuízo por não ter um documento com um nome masculino, com o nome Renato. Cada vez que voy a hacer una compra, al llenar un formulario, hay siempre un momento en que las personas quedan en shock y me tengo que justificar. El tiempo entero me tengo que justificar simplemente por ser quien soy. Eso cuando no aceptan mi tarjeta de crédito creyendo que robé la tarjeta. Y está aquella incomodidad mutua, ¿no? Porque la persona que está ahí frente a mí está mirando el documento y viendo la disonancia entre lo que está escrito y la persona que está frente a ella. Ele diz que é um incômodo cada vez que ele vai fazer uma compra, preencher um cadastro, que, por exemplo, ele vai usar o cartão de crédito, às vezes as pessoas imaginam que ele não aceitam, falam que ele pode estar roubando, que tem um desconforto mútuo, porque a pessoa vê essa dissonância entre o que está no documento e quem ele é. Excelencia, es todo. Muchas gracias. La Fiscalía puede exponer su opinión. Su Excelencia, desde el punto de vista de la Fiscalía, entendemos que el cambio de documentos, de registro, de acta de nacimiento, etc., puede ser dañino para la sociedad. Las personas tienen el derecho de saber la verdad sobre determinado sujeto. É passada a palavra para a promotora e ela começa a argumentar que a mudança do documento poderia ser danosa, que as pessoas teriam o direito de saber a verdade sobre o sujeito. Y no podemos, en la justicia, transigir con ese camuflaje. Pienso que la función de la Fiscalía es justamente proteger a la sociedad de ese tipo de situación. En ese sentido, el registro, el acta de nacimiento son marcas importantes sobre la verdad del sujeto. Marcas que uno no puede simplemente pasar por alto porque tienen implicaciones muy serias. ¿Qué tipo de implicaciones? Os documentos seriam uma forma de a sociedade saber quem a pessoa é de verdade e a mudança poderia ter implicações sérias. E o juiz pergunta que tipo de implicações. Por ejemplo. Por ejemplo, si Renata se involucra con una mujer, ¿cómo podemos garantizar que le va a avisar que no puede tener hijos por no tener el aparato? Ela chama de Renata, né? Se a Renata se envolver com uma mulher, o que garante que ela vai avisar que não vai ter filhos do aparato biológico? Reproductor propio del sexo que aparecería en el registro modificado. Eso no tiene ningún riesgo de suceder. ¿Y por qué no? Porque solo me relaciono con hombres. Ustedes O Renato diz que não há risco disso acontecer porque ele só se relaciona com homens. Mujer y quiere ser hombre para relacionarse con hombres? Ahora sí. E a promotora diz: você era mulher e quer ser homem para se relacionar com homens? Estranha, né? Tem um estranhamento. Ele responde que agora sim. ¿Sí? ¿Ahora? ¿No fue siempre así? No, me relacionaba con mujeres y ahora solo con hombres. Entonces no tiene... Ela pergunta se agora, se não foi sempre assim. E ele fala que antes ele se relacionava com mulheres e que agora se relaciona só com homens. Claridad sobre su deseo. No, señora, con todo respeto. Ela fala, então você não tem clareza sobre o seu desejo? Você não tem clareza sobre o seu desejo? E ele fala, não, senhora, com todo respeito. E aí ele vai explicar a diferença, que é uma diferença bem importante para a gente também saber explicar, bem importante para a nossa matéria. Mi gusto sexual puede cambiar. Lo que no cambia es mi sentimiento de identidad. Y mi identidad no tiene nada que ver con la cuestión de que me gusten los hombres o las mujeres. Minha atração, por quem eu me sinto atraído, pode mudar. O que não muda é a minha identidade. E a minha identidade, quem eu sou, não vai ter a ver se eu me atraio por homens, se eu me atraio por mulheres, se eu gosto de homens, se eu gosto de mulheres. Una cosa es lo que deseo a la hora del sexo. Otra cosa es cómo me siento. Si me siento hombre o si me siento mujer y si mi cuerpo concuerda con ese sentimiento. Es enloquecedor cuando no concuerda. Eu sempre fui homem, sempre. Aqui ele fala que a questão não é por quem ele se atrai, sim se sentir, se o corpo dele tem a ver com quem ele se sente. Ele fala, eu sempre fui homem.
Eu sempre fui homem. Me sentí hombre y todas las veces que me miraba en el espejo veía una mujer que no tenía nada que ver conmigo. Se sentia homem e olhar para o espelho e ver uma mulher, isso não tinha nada a ver com ele. ¿Es eso lo que estamos tratando ahora? Entiendo, sí, pero usted... É disso que estamos tratando agora. Deixa eu deixar marcadinho aqui pra gente voltar mais tarde. Então, eu vou deixar o link, tá, gente? Quem quiser assistir o episódio sem ficar cortando. Mas o que eu queria mesmo era comentar com vocês, né, o quanto aqui na audiência o Renato está lutando pelo direito em relação à sua identidade de gênero, que o documento possa ter a ver com como ele se sente, com como ele se identifica, com quem ele é. E uma diferença importante que a gente destacou é da orientação sexual, que a gente aprendeu na aula passada, e a identidade de gênero, que a gente está aprendendo nessa. É muito importante nós guardarmos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E a confusão, ela atrapalha muita gente. Ela atrapalha a compreensão das experiências, né? Uma coisa é a orientação sexual, outra é a identidade de gênero. Nós, como profissionais da psicologia, isso vai fazer bastante diferença para a nossa escuta. Por isso, é bem importante guardar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é orientação sexual, que refere-se aos nossos desejos, fantasias, afetos, práticas com quem cada um se relaciona. Então, no caso aqui desse exemplo, o Renato se relaciona com homens. Nos exemplos anteriores que nós vimos, o João era casado com uma mulher e a Letícia também. Então, assim, a orientação sexual é o campo dos nossos desejos, fantasias, afetos, práticas e vínculos. E a identidade de gênero se refere a como cada pessoa se reconhece, se identifica como homem, como mulher. São campos diferentes. Um outro exemplo interessante, eu não sei se vocês assistiram essa novela, eu não assisti, mas várias pessoas me contaram, do Ivan, né? Ao longo da novela A Força do Querer, foram mostrando esse processo de reconhecimento do Ivan, de contar para a família como ele se vê, como ele se identifica. Então, Ivan é um personagem de uma novela chamada A Força do Querer, que vive o processo de reconhecer-se como homem e passar pelas transformações relacionadas ao reconhecimento e à construção de sua identidade, enfrentando dificuldades com a família e com outras pessoas próximas, discriminações e violências. E durante a novela, o Ivan se reconciliou com o Cláudio, que era seu namorado antes da transição. Então aqui a gente também tem um exemplo da identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? Como a pessoa se sente, se reconhece e se identifica. Então o Ivan se sente, se reconhece, se identifica como homem. E a orientação sexual, com quem ele se relaciona, o desejo, a atração, no caso, com o namorado Cláudio. São dois campos diferentes. Então, quando a gente fala da identidade de gênero, a gente está falando como alguém se reconhece, se vê, se sente, se identifica. E quando a gente está falando da orientação sexual, do campo da atração, do desejo e do vínculo. Certo? Falar da transexualidade, então, eu não estou falando de um processo específico para a constituição das identidades de gênero para as pessoas trans. Do mesmo jeito que nas pessoas cis, nas pessoas de uma forma em geral. Cada pessoa vai ter a sua história, cada pessoa vai ter a sua trajetória singular no reconhecimento do tornar-se mulher, do tornar-se homem, nas pessoas trans também. Então, quando alguém pergunta o que é ser uma mulher trans, o que é ser um homem trans, como se fosse possível ter uma resposta que defina todas as mulheres trans e todos os homens trans, que generalize, não, cada pessoa trans vai ter sua forma de ser. Não existe um processo específico. E não existe um processo específico para essa constituição da identidade de gênero de todas as pessoas. Esse é um ponto de partida para a gente, né? O quanto essa trajetória de como é se sentir mulher, se identificar como mulher, se reconhecer como mulher,
Como é se sentir homem, se identificar como homem, se reconhecer como um homem, não existe um processo específico, será diferente na trajetória de cada pessoa. Então, para a gente aprender a nomenclatura, né, algumas nomenclaturas referentes à identidade de gênero, os nomes que nós usamos hoje são: uma pessoa ao nascer foi designada como menina, no documento está menina. Como que ela se sente? Como mulher. Como que a gente fala então de uma mulher que foi designada como menina? Ela é uma mulher cis. E se a pessoa ao nascer foi designada como a Letícia, foi designada como menino, nos documentos, na certidão de nascimento, na identidade está menino, mas ela se vê, se reconhece, se sente como mulher. Ela é uma mulher trans. Se um menino foi designado ao nascer como menino e hoje se sente um homem, ele é um homem cis. E se, como o personagem Renato, o ator Léo, o João Nery também, que nós demos como exemplo, foi designado ao nascer como menina e se reconhece, se identifica, se sente um homem. É um homem, ele é um homem trans. Certo? Então nós falamos de cis quando a pessoa ela tem essa conformidade entre a identidade de gênero e como foi designada ao nascer. E trans quando existe essa diferença em como a pessoa foi designada ao nascer e como ela se sente, se reconhece, se identifica. Há pessoas que não se veem como trans, se veem como travestis, né? Ela vai se identificar, se reconhecer como travesti. Ela se vê com características femininas, mudanças no corpo femininas, designada ao nascer como um menino. Quando a pessoa se reconhece como travesti, é assim também que nós nomearemos e reconheceremos. As travestis, é uma experiência, quando a gente vai falar da experiência do ser travesti, do tornar-se travesti, bastante relacionada ao Brasil. Né? É uma palavra que às vezes fica difícil até traduzir para outras línguas, né? E tem muito a ver com uma forma de tornar-se travesti em meio a outras travestis, com quem convive. Geralmente existe uma madrinha. Então, enquanto o vocabulário da mulher trans tem mais a ver com o vocabulário médico, um termo da medicina, um termo da psiquiatria, ser travesti tem a ver com eu ir me identificando, me reconhecendo quem eu sou, vendo outras pessoas que passaram por um processo similar ao meu. Então, isso não é uma regra, é claro, para muitas travestis, cada experiência vai ser de uma forma, mas é comum travestis que foram expulsas de casa por não corresponderem aos modelos do que era esperado, sofrerem discriminação, sofrerem violência, e sendo acolhidas, abrigadas por outras travestis, foram construindo a identidade e hoje se veem e se apresentam como travestis. Existem também pessoas que foram designadas ao nascer como menino ou menina e hoje elas se reconhecem tanto como homem quanto como mulher, ou nem como homem nem como mulher, questionando esse binarismo de que ou você é homem ou você é mulher. Essas pessoas, elas se nomeiam e são nomeadas por nós, porque a gente sempre parte do nome que a pessoa dá para a própria experiência, como pessoas não binárias. Certo? Esses são alguns dos nomes para a gente pensar essas experiências das identidades de gênero hoje. Ser mulher cis, mulher trans, homem cis, homem trans, as travestis e as pessoas não binárias.